Você acha que as religiões, que o espiritismo, tem alguma coisa a ver com a vida que a gente leva hoje? Você às vezes se pergunta ou acha que Deus está lá e a gente está aqui e as coisas não se falam? Você às vezes fica se perguntando como a ideia de Deus pode nos ajudar a encontrar respostas tratadas pela Bíblia, pelos Evangelhos, pelo Livro dos Espíritos e que aparentemente não tem nada a ver com o que a gente vive hoje. Vou dar alguns exemplos. Escolha da profissão. Como saber qual é a nossa vocação? Como saber se a gente vai ser médico ou músico? Você é cristão, você é espírita. E na hora da balada? E nas redes sociais? Em relação à violência? Em relação ao consumismo? Em relação à sexualidade? Em relação ao bullying? O espiritismo tem sim a ver com tudo isso e tem respostas também para essas questões. E é isso que a gente vai ver no programa Espiritismo hoje. Vem com a gente! A visão espírita da vida que Allan Kardec nos trouxe lá em 1857 tem a ver com o que nós vivemos hoje? Tem a ver com essa realidade do século XXI, tão rápida, tão cheia de inovações, tão cheia de conflitos, tão cheia de complexidade? Tem. E nós vamos falar sobre isso hoje e o nosso convidado é André Siqueira. André Siqueira é diretor da FEB e ele está hoje no Rio de Janeiro e vai conversar sobre o movimento espírita no século XXI. André, bem-vindo, é um prazer ter você aqui no nosso programa. Tudo bem. Para os nossos ouvintes, é com grande alegria que nós estamos aqui para falar sobre o espiritismo e o movimento espírita hoje. Então vamos começar. Sempre que eu vejo aquelas cidades subterrâneas dos cristãos na Turquia, em vários lugares, eu fico pensando no desafio que foi para os cristãos, né, do primeiro século, levar adiante a palavra de Jesus. Levar adiante, apesar das perseguições, dos leões, de tudo. Quais são os leões de hoje? O que o espiritismo enfrenta nesse momento e como é que está o movimento espírita hoje? Acho que é muito oportuno a gente ponderar sobre isso, porque os nossos leões estão dentro. Hoje, os grandes desafios que nós precisamos tratar, eles passam pela renovação da nossa mentalidade a respeito da vida, que tem um impacto na mudança de nossas atitudes para enfrentar dois leões, o egoísmo e o orgulho. Isso porque, se nós analisarmos a história do pensamento humano, nós vamos observar que no século XV, final do século XV, começo do século XVI, há uma mudança na mentalidade do homem. Prenuncia-se o iluminismo. Começa a chamada Era do Conhecimento, em que a razão irá modificar o pensamento humano, a estrutura social humana, as civilizações, a introdução da tecnologia muda a conformação social da humanidade. Nós superamos com a chamada Revolução Industrial todo o modelo de uma moralidade agrícola, de uma estruturação agrícola. E isso parecia que implicava numa mudança na ética do cristianismo. Então o cristianismo tinha proposto uma série de mudanças, uma série de contextos. Quando aconteceu essa mudança na razão, como que se contrapôs? Olha, antes era a idade da fé, agora é a idade da razão e a gente precisa pensar de maneira diferente. Mas quando o Espiritismo ele apareceu, em 1857, este ano nós estamos completando 160 anos do lançamento de O Livro dos Espíritos, que é a obra que inaugura isso, ele cria uma mudança. Por quê? Primeiro, Kardec, no meio das chamadas grandes revoluções do pensamento da ciência, ele começa a observar um fenômeno, que é o fenômeno da manifestação espiritual, que não era novo, mas ele passa a ser analisado à luz
de um método de observação, com a sistematização de ciência, e dessa observação ele retira um pensamento filosófico. Esse pensamento filosófico, ele é uma síntese da história do pensamento humano e vai implicar em uma série de mudanças que trazem para nós, primeiro, a introdução do espírito como um elemento da natureza, não mais um elemento sobrenatural. E com base nesse conjunto de uma ciência, de uma filosofia, de implicações éticas, morais e, consequentemente, religiosas pelos temas que tratavam, surge o movimento espírita, que é a organização social em que as pessoas estão procurando estudar, vivenciar e divulgar o pensamento espírita. Então, esse é o objetivo do movimento espírita. O movimento espírita, ele é uma organização social que procura propiciar o estudo, a vivência e a divulgação da doutrina espírita. E como ele está hoje? Está bem. Ele está bem no sentido de que ele está organizado no país. Ele começa a ganhar uma organização no mundo. As pessoas estão começando a compreender que o espiritismo não é alguma coisa que está fora da sua vida. Então, no movimento espírita, nós não temos os lugares sagrados onde a gente é diferente quando a gente está naquele templo, naquele centro. Mas a gente entende uma coisa ao contrário, que é, na casa espírita nós estudamos, nós compreendemos para que aquele conteúdo que é a doutrina espírita interfira no nosso entendimento e nos permita vivenciar as coisas no mundo. Quer dizer, o que você está dizendo é que esses valores são atemporais. Não importa se for em 1857, em 857, como vai ser daqui a 1000 anos. São valores que fazem parte das leis naturais. E como parte das leis naturais, é que o Espiritismo ele pôde reinterpretar, trazendo uma contraposição ao espírito fideísta, escolástico, que aprisionou a ética do cristianismo em rituais, em visões sectaristas, e o Espiritismo, ao estudar essas leis naturais, ele recuperou o sentido original do cristianismo. E mostrou isso, Mônica. Mostrou que o Espiritismo ele está a par do conjunto de conhecimentos que estão na nossa ciência, mas ele faz referência a uma conduta ética que foi completamente descrita e vivenciada pelos primeiros cristãos. E o Espiritismo também ele tem uma característica que é muito importante, eu gostaria que você falasse sobre ela, que é o consolador. O Espiritismo, ele é o consolador. E ele está atuando, nos dias de hoje, você avalia que o Espiritismo está cumprindo essa função? Nunca o homem precisou tanto de respostas. Porque o caráter de consolo, ele tem duas dimensões. Ele esclarece, portanto oferece respostas, e ao fazer isso, ele traz a esperança. Então, o consolo, ele está baseado nesses dois elementos. No esclarecimento, na esperança, que propiciam uma transformação de percepção da gente do mundo. E o Espiritismo está fazendo isso como? Primeiro, dialogando com o nosso tempo. O Espiritismo, ele fala sobre as realidades que nós estamos vivendo. Sem que precise se modificar. Sim. Ele fala na sua essência. Na sua essência. E por que ele fala na essência? Porque ele vem tratar sobre os mais graves problemas do homem. Quem nós somos? De onde nós viemos? O que é que nós estamos fazendo aqui? Para onde nós vamos? Essas são as perguntas. Por que as coisas estão acontecendo como elas estão acontecendo? Quem não se pergunta, diante das dificuldades que vivemos em nosso tempo, o que é isso? Que tempos são esses? Que dificuldades são essas que nós estamos vivendo? E essas são as respostas que o Espiritismo dá, mas ele não dá de maneira restritiva. Por quê?
Porque o espiritismo, ele não é normativo. Ele não é aquele pensamento que diz assim, olha, você tem que agir assim. O espiritismo, ele é esclarecedor, essa é a dimensão do consolo. Então ele explica como as coisas são. E ele é transformador. Ele lhe convida a uma mudança de comportamento pela compreensão. Só que qual é o principal resultado deste entendimento e mudança de conteúdo? O consolo próprio. Isto é, a serenidade que nos alcança quando nós nos vemos diante de uma perspectiva diferente da vida. E nesse momento, o que nós mais precisamos é de serenidade. O Espiritismo, pela sua função consoladora, pela sua função transformadora e pela sua função esclarecedora, ele consegue dar as respostas para essa angústia da modernidade que a gente está vivendo no nosso país, que o mundo está vivendo, e as respostas continuam absolutamente as mesmas, né? Atuais, e acredito que esse é o grande desafio do movimento espírita. É trazer para o plano da sociedade essas respostas. E nós podemos trazer essas respostas através dos programas de estudo do conhecimento espírita. Essa era a minha próxima pergunta, hein? Do ponto de vista prático, como é que isso está se dando no movimento espírita? E em seguida eu gostaria que você falasse como isso está se dando no meio da juventude espírita. Claro. Do ponto de vista do modo como nós trabalhamos isso no movimento espírita com os programas de estudo que nos permitem dialogar sobre o conteúdo espírita, com a divulgação do livro espírita, com a vivência através das ações beneméritas em que o movimento espírita se engaja para oferecer um espaço de transformação para os espíritas e alcançar o próximo que está passando por necessidades, por dificuldades, que está precisando de consolo. Isso é essencial. Isso é fundamental. Então, o movimento espírita, ele é uma projeção social do pensamento espírita. Por que a gente está falando de uma projeção social? Porque se o pensamento espírita ele é esclarecedor e consolador, o movimento espírita, em suas ações, ele é uma transformação coletiva, promovendo a divulgação, o estudo e a vivência dessa doutrina que nós estamos tratando. E isso fala muito ao jovem. Por quê? Porque poucos grupos sociais estão tão afetados pelos conflitos do nosso tempo quanto a juventude moderna. Porque ela perdeu os referenciais de certeza que os antigos códigos éticos tinham, ela perdeu os referenciais econômicos que a sociedade construiu e que foram se desarticulando, ela perdeu os referenciais de conduta por causa dos grandes conflitos que foram trazidos hoje, e o que se colocou no lugar com a pós-modernidade? Nada. Então nós vivemos uma era de conflitos de identidade, conflitos de conceito, conflitos de futuro, conflitos de entendimento. E por que o Espiritismo oferece uma resposta para isso? Porque ele fala sobre a nossa condição de espíritos imortais. E o que tem sido feito? Os programas de estudo específicos para o jovem, os programas de envolvimento do jovem em busca do seu protagonismo espiritual, o envolvimento da juventude em atividades que os esclareçam sobre as perspectivas imortais da vida. Esses encontros de juventude, os estudos com a juventude, os trabalhos com a juventude... Você vê esse movimento crescendo? Você vê muito. Está havendo uma dinamização desses encontros de jovens? Veja, o Brasil está passando agora, no movimento espírita brasileiro, por uma série de encontros nacionais, as combrages, os congressos brasileiros da juventude espírita, estão acontecendo em 4 regiões do Brasil, e esse ano nós vamos ter, no período de setembro, um encontro desse acontecendo na região norte, envolvendo os estados
da região norte. É a primeira vez que está acontecendo isso? É a primeira vez na região norte. Na região norte. Já tivemos na região nordeste, já tivemos na região sul, na região centro, e estamos preparando um grande evento nacional para a juventude. Ou seja, o que você está me dizendo é que é possível perceber um crescimento desse engajamento do jovem na doutrina espírita. Significa que ele está encontrando as respostas que todo jovem, todos nós procuramos. É importante apenas a gente frisar uma coisa. O movimento espírita, ele não tem uma preocupação proselitista. Então, não é a questão dos números que crescem ou diminuem, mas a questão de quantas pessoas são esclarecidas e transformadas. Esse é o ponto-chave. André, eu acho que essa é uma questão interessante e é uma questão que talvez a gente deva desmembrar em outro programa, falando especificamente das respostas que o Espiritismo pode dar aos desafios do jovem de hoje, como, por exemplo, profissão, lazer, consumo, questões que estão cada vez mais presentes na nossa vida, né? E na vida do jovem também. Mas eu acho que isso é um assunto para o próximo programa. Agora, eu gostaria de saber se você queria deixar algumas palavras sobre o movimento espírita brasileiro e internacional também. Sim. Na perspectiva de que o movimento espírita é essa projeção social do pensamento espírita, é importante que nós nos sintamos comprometidos com ele a partir da nossa vivência, evocando a imagem dos cristãos primitivos, que como é que eles fizeram a transformação da sociedade de então? Vivenciando o cristianismo. Não há movimento espírita sem vivência do Evangelho. Não há movimento espírita sem vivência do Espiritismo. Então, a grande mudança que nós precisamos fazer é em nós mesmos. Os leões que nos esperam do egoísmo e do orgulho, eles precisam ser superados em nós. É o nosso ego que precisa ser sacrificado. São as nossas visões egoísticas que precisam ser sacrificadas para que nossa alma imortal possa ascender e, transformando o mundo íntimo, transformarmos a sociedade em que vivemos. Muito obrigada, André. Muito obrigada e até o próximo programa.